Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e comunicador, e tenho a honra e o prazer de apresentar ao podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Vamos falar de educação com meta para a vida. E tenho aqui em nossos estúdios ao mestre e professor de História, Valmir Farias. Seja muito bem-vindo, Valmir. Obrigado, obrigado. Obrigado, Leandro. Valmir, o conhecimento é uma chave para abrir as portas do sucesso? Sempre, sempre, o conhecimento é que muda a nossa vida. O conhecimento é a maior riqueza, é o maior valor que um ser humano ele pode agregar para ele mudar de vida e também mudar outras vidas. Conhecimento é tudo. Vem comigo, vem para mais. O Confia está no ar. Professor Valmir Farias, tudo bem? Tudo bom? Prazer ter a sua presença aqui em nossos estúdios. Valmir, professor do Prepara de Botafogo, eu queria que você se apresentasse para o nosso espectador, para o nosso internauta. Eu sou o professor Valmir Faria, sou um historiador, sou também pedagogo, mestre, né? Tive essa felicidade de me tornar mestre. E estou aqui na unidade de Botafogo trabalhando, dentro do Prepara, que é um projeto excepcional, né, muito bem desenvolvido, muito bem elaborado, que ele transforma, ele capacita, né, o aluno para os desafios na vida acadêmica, para a profissão, para a sua carreira. Podemos dizer que o Prepara diminui essa diferença do aluno de comunidade carente, do ensino público, para outros da rede privada? O Prepara ele qualifica o aluno, né, o aluno da comunidade, o aluno que tem os desafios maiores aí de vida, de história de vida. Ele transforma, capacita, né, como eu falei, para que ele possa ir adiante. O grande desafio do Prepara, o que o Prepara faz, além de passar o conteúdo técnico, além de passar o conteúdo da aprendizagem, ele também estimula através de acolhimento, através de acompanhamento, o aluno para o desafio da vida, para que o aluno não se sinta incapaz de Esse é o ir. grande diferencial do Prepara, né? Esse é o grande diferencial do Prepara, porque as outras escolas, aqueles que estão em outras escolas, em outros cursos, fica uma metodologia mecânica, técnica, e o Prepara ele trabalha o desenvolvimento, o conhecimento, a aplicação desse conhecimento e a preparação do sujeito, do aluno, para uma vida inteira, para que ele possa concorrer nesse momento, para que ele possa concorrer em outros momentos, que ele se sinta capaz de ir, de fazer a sua inscrição, né, de ir lá, de fazer a sua prova e disputar uma vaga, uma oportunidade que é dele também. Dá Porque mais conhecimento, né? dá mais conhecimento. E o interessante, o rico do Prepara é que o aluno, ele fica próximo ao professor. Nós, como professores, nós docentes do Prepara, a gente conhece o aluno, a gente conhece o diferencial desse aluno, a vida desse aluno, a gente conversa em sala de aula, nós sabemos quais são os desafios deles, diários, constantes, e é essa vontade que eles têm, né, junto a esse projeto que é muito bem desenvolvido, essa vontade que eles têm de crescer, de mudar de vida, de entrar numa graduação, né, de seguir sua carreira, de mudar a vida até de toda a família, que é a nossa base, que é o que nos alimenta a gente trazer cada vez mais conteúdos da atualidade para serem discutidos em sala de aula. Não é só o professor, né, o ombro amigo do aluno, né. Justamente. Sua colocação é perfeita, Leandro, porque o professor do Prepara, ele tem que conhecer, né, conhecer o sujeito, conhecer o ser humano, conhecer esse aluno, a história que esse aluno traz, né, saber ter a metodologia para passar esse conhecimento para que ele aprenda, não ficar algo só repetido, né, ficar uma coisa maçante e repetitiva. Então o Prepara, ele acolhe o aluno. Esse é o grande diferencial do Prepara, é um projeto que nos move, que faz a gente fazer acontecer, trazer, né, conhecer, isso é muito rico, o Prepara é muito bom. E a aquisição do conhecimento é como a gente fala até no mito da caverna, aquela que Sim, você traz a luz, né, e quando você traz a luz para esses alunos, você não está trazendo a luz para um aluno qualquer, você está trazendo a luz
para um aluno que está querendo muito, que está querendo se inserir no mercado, que sai de uma graduação, muitas vezes da rede, de ensino público, né, Sim, que talvez às vezes não é tão adequada ou não. A gente sabe como é que a educação no país ainda funciona, de um modo não digo precário, mas de modo que não é a contento ainda. isso. E esse aluno no prepara, ele vai adquirir cancha, ele vai adquirir mais sabedoria, mais conhecimento para poder, olha, tá preparado para o mercado de trabalho, tá preparado para o Enem, né. Isso, grande desafio, o Enem, que tira o sono deles, que nós ficamos aqui na expectativa, né, quando chegou o dia, o grande dia, e o Prepara fez várias dinâmicas, né, para que eles fossem, tendo essa habilidade, desenvolvendo a habilidade da leitura, da interpretação de texto, do conhecimento histórico, né, com o Valmir, o professor de Exato. história deles. Então foram feitas várias dinâmicas para que eles se criassem o hábito, o conhecimento, a metodologia do que é o Enem, Sim, né. E isso ajuda muito, isso ajudou muito, porque do nosso grupo, eu acredito que 100% foram fazer a prova, né, não pensaram 2 vezes. Eu me sinto capaz para ir fazer, desenvolver essa prova e concorrer a essa vaga, a essa oportunidade. sim. Você falou do prepara, você falou da metodologia, né, do trabalho que vocês efetuam enquanto docentes, né, na sala de aula, não só com a metodologia, textual, acadêmica, mas, o ser humano sendo colocado de À forma frente. preponderante à frente. Isso. E assim, a pergunta que fica, eu vou voltar nos primórdios. O que levou o mestre Valmir a falar assim: "Eu quero ser professor, eu quero transmitir conhecimento"? O que levou foi assim, começando pela minha mãe, que era uma professora, e aí foi um investimento, um acreditar, então ela é minha base, meu espelho, a minha referência. Você falava que ela era alfabetizadora, né, no Isso, muito importante isso. que ela era alfabetizadora lá no interior da Paraíba, e então aqui no Rio de Janeiro ela mudou de carreira, mudou de profissão, né, e sempre estimulou os 6 filhos dela a estudar constantemente, diariamente. E aí ela conseguiu formar um grupo bom na família de acadêmicos, Todos né. formados? Hoje, boa parte, de 6, 3 são formados, Olha, rapaz. né, mas todos com ensino médio e 3 são formados. E você aí falou: "Olha, eu vou dar aula de história, eu quero poder passar o meu conhecimento", que te assim, qual foi aquele estalo que falou assim: "Quero ser professor de história"? Quero ser professor de história. O estalo foi justamente através de viagens, de leituras, de referência também de outros professores no ensino fundamental, no ensino médio. E a história, ela traz para você o pensar, ela desenvolve, né, ela traz um conteúdo, e principalmente hoje, para que você pense nas ações no mundo do que o que está acontecendo, por que está acontecendo. Então são perguntas que nós temos que fazer, né, que a gente precisa muito da leitura, do acompanhamento, e hoje nós temos muitas ferramentas, a tecnologia é um grande aliado, para entender o mundo que nós estamos vivendo, para entender o porquê que existe o Prepara, né. Por que que existe o Prepara? O Prepara existe para dar um suporte a um grupo de jovens que tem muito interesse, que querem mudar de vida, né. Mas por quê? Como foi bem colocado, devido a uma certa defasagem que existe hoje no ensino, né. E para você, enquanto professor, enquanto acadêmico, 2 perguntas juntas. Sim. Primeiro, o que te atraiu para o Prepara? E segundo, como é lidar com esses jovens tão ansiosos por uma melhoria de vida, que são provenientes de situações diferentes, né, vindo de comunidades carentes, e você normalmente os jovens que vêm para o Prepara, eles vêm focados. Sim. Eles procuraram um curso, eles procuram, um recurso, né, uma melhora para a sua vida através de uma especificação ou através de uma formação melhor. Como é lidar com esses jovens? E retornando, como o que que te atraiu para o Prepara? O que me atraiu para o
para o Prepara foi a metodologia, a missão, os valores que o Prepara tem, o carinho, o respeito a toda uma equipe, corpo docente e principalmente aos alunos. Então um programa né, com essas habilidades, um programa com essa riqueza de valor, claro que atraiu o Valmir, né, porque eu fiz pré-vestibular solidário, né, eu comecei a lecionar também mais muito cedo, eu ainda estava terminando a graduação, já fui trabalhar dentro das comunidades, e é algo que me desperta esse interesse e essa vontade, né, porque a minha história de vida não é diferente da história de vida dos alunos com quem hoje eu trabalho, né, então isso me atrai muito, isso é algo nobre na minha carreira e na minha vida. E é o que me faz buscar assim, ter essa felicidade em fazer parte do Prepara, né, poder trabalhar com esse público, poder trabalhar com esses alunos que eles se sintam capazes, né, como eu falei aqui, que eles se sintam aptos, né, eles buscam o Prepara justamente com esse propósito, com esse objetivo, E né. assim, ser professor, como a gente falou, eu acho que é mais do que uma preparação, um dom. É um dom. E, como você comentou dos alunos, um ombro amigo, como que a gente falou, é criar laços de amizade. Você concorda com isso? Perfeito, criar laços de amizade, criar parcerias, porque eu sou professor hoje, ele é o aluno, amanhã esse aluno pode ser o meu professor, e o Prepara, né, ele forma, capacita o aluno no seu potencial de fazer a prova, de disputar, né, de concorrer, e o Prepara também traz esse aluno à cidadania, para que ele exerça seu papel de cidadão. Então eu vou encontrar com esse aluno aqui ao entorno, não é? Ele é tão quanto nós somos, cidadão com potencial, com habilidades, com competências. Então, isso eu admiro muito nesse trabalho, porque eu vou ter esse aluno na minha comunidade, eu vou ter esse aluno no meu entorno, né, como ele também, e essa troca é muito rica, essa troca é muito importante para ele, para a capacitação dele, para a habilidade dele, para que ele siga uma vida íntegra. Sim, você comentava aqui no backstage, a gente falando, porque para você que não sabe, tá, aliás, você que está do outro lado da telinha aí, por favor, deixa a sua pergunta, seu comentário, curte, compartilha, espalha, feito fofoca, esse podcast, né? Para poder compartilhar conhecimento nunca é demais. E sigam as nossas mídias sociais, @FIRJ Original. É, a pergunta é a seguinte: você contava que veio da Paraíba, Isso, isso, seu pai veio antes para o Rio, isso. aconteceu um acidente, a sua mãe veio para cá, veio com 6 filhos na raça, na fé, na força, Na na coragem. força. De certa forma, quando você vê esse aluno da comunidade carente, você projeta as dificuldades que você teve no passado, você se sente: "Olha, eu também tive a minha dificuldade e agora eu estou podendo auxiliar a quem está tendo um momento de necessidade". Sim, totalmente, totalmente, porque nossas aulas sempre as primeiras aulas do Prepara é uma troca, é um conhecimento, né. Quem é você, né, de uma forma tranquila, não é aquela troca engessada, mas vamos conversar, quais coisas o que você faz? Então nós temos alunos que os pais são porteiros, alunos que as mães são empregadas domésticas, e a gente valoriza todas essas profissões, todos esses ofícios, tudo vem sendo construído, porque é o que move toda a sociedade. E eles deixam claro o o quanto eles querem mudar de vida e também mudar de vida da família. Então nós temos alunos que assim: "Olha, eu tenho 4 irmãos, eu sou o primeiro que vou fazer o Enem, eu sou o primeiro que vou disputar uma vaga dentro de uma universidade". E isso enriquece toda a família, potencializa toda a família, e principalmente na carreira dele, trazendo um orgulho para o pai, para a mãe, né, para quem é pai e quem é mãe sabe o quanto isso é bom, Sim, ver o filho crescer, ver o filho aprender, ver o filho se tornar alguém, capaz, né, com esse conhecimento, porque a gente começou falando de conhecimento, e é esse conhecimento que ele vai levar para a vida dele, né. Com isso ele vai poder disputar todas as oportunidades de mercado. Como é a minha história, eu, quando estava na graduação, que eu também estudei, que eu também fiz, pré-vestibular social, né, na época era o vestibular, antes de terminar a faculdade eu já estava lecionando, eu já estava dando aula,
né, em algumas instituições. E isso é muito bom. Então eles vão seguir uma carreira, vão fazer estágio, vão se sentir capaz. Isso é o mais importante e é isso o grande diferencial do prepara. Capacitar o aluno. Capacitar o aluno. Com o aluno que ele pegue toda a experiência que ele tenha de vida e transforme isso em algo rico. Não em uma muleta para alcançar suas metas, mas que ele transforme isso em valor, que ele agregue valor a isso, porque ter um pai pedreiro, ter uma mãe costureira é algo magnífico. Quanto hoje você não encontra mais esses profissionais, esses ofícios, né. Eu sou filho de um pedreiro que nunca estudou, mas que fazia casas maravilhosas com a economia de material, trabalhando a reciclagem de material, e eu estou falando de 1985, 1990, E tá. detalhe, tem muito pedreiro, mestre de obra, que aspas, sem formação é engenheiro, né, sabe fazer no dia a dia coisas que ninguém imagina, né. Sim, Aí agora a gente voltando aqui, você falou da busca do conhecimento, se a gente for falar lá atrás de iluminismo, de outras coisas mais, a pergunta que fica é a seguinte: para esse jovem atual, o jovem, como você falou, década de 80, década de 70, década de 90, tinha que buscar nos livros impressos isso. as suas matérias. Eu senti um prazer inenarrável em ler. Sempre gostei muito de ler e fica até um vazio para mim quando eu não leio. E para você ter ideia, eu gostava de ler do HQ, do gibi, Do gibi. as páginas de filosofia, pensamentos mitológicos, Grécia, Isso. viajando. Tenho um filho professor de história, Bacana. aliás, eu tenho um filho professor de história e uma filha pedagoga também. Olha, Eu tenho maravilha, 5, hein. tenho 5, né. Tenho 5, um professor de história, uma enfermeira, uma pedagoga, um que está se formando em engenheiro e o outro que está ainda no caminho, está ainda não sabe o que que vai ser, Já tem uma boa referência. já tem uma boa referência. Mas assim, eu enquanto jornalista, sempre tive que me cercar de informações. E no mundo de hoje que tem muita notícia rápida, instantânea, que tem que ser checada, IA, do vídeo e tal, como é que é trabalhar esse aluno que abrevia as palavras, que tem pressa, que é instantâneo, e você ter sempre uma base de leitura grande. Hoje em dia, talvez as faculdades não utilizem mais, aqueles textos que a gente copiava, xerocava, tudo é digital. Tudo é Como é digital. que é esse trabalho com o aluno, que é um jovem que anseia por conhecimento, mas ainda para adquirir esse conhecimento é via internet, é via livro, como é que o professor age nesse momento? Que pergunta, Leandro. Boa pergunta. Como professor, e a gente sabe, né, e também historiador, que a gente vive da pesquisa, né, cada jornal que a gente lê, cada artigo que a gente lê é uma pesquisa constante para a gente entender, compreender o que está acontecendo hoje, né? Todo o cenário que vem acontecendo em cidade, em estado, em país, no mundo, né? Nós estamos começando o ano agora e já tem muita coisa aí dinâmica acontecendo aí ao entorno e acaba refletindo até o Sim, Brasil, até a sim. gente, até cada um de nós. E essa geração, ela está aí junto com a tecnologia que para muitos professores, quando essa tecnologia começou a ser implantada, desenvolvida, foi um grande desafio. Como eu vou lidar com esse equipamento? Né, o que eu fazia em 3 horas, hoje eu faço em 20 minutos. Então, o que a gente procura passar é que ele, eh, saiba utilizar a ferramenta. A ferramenta é muito importante, ela existe, ela está aí, não tem como a gente nossa, na isso é o mais importante, não tem como a gente descartar: "Olha, não use, não faça". Acho que não é esse o caminho. O caminho que eu acredito como professor é: aprenda a usar. Sim. Use no seu propósito, use para o seu crescimento, use para os seus objetivos, né. Porque, como eu falei, está tudo implícito ali dentro de um celular, você tem um mundo ali na sua mão. Então o mais importante é saber a fonte. Quem está escrevendo sobre qual assunto? Quem é o autor, né?
o que esse autor quer passar, qual a mensagem que ele quer passar, né? Quais são os valores agregados a essa mensagem, quais são os valores para um ser humano, quais são os valores que você quer construir dentro da sua carreira, né? Porque muitos jovens, eu já ouvi, em outros espaços que eu trabalho: "Olha, a gente estuda para quê? Mas é difícil, mas o outro tem isso, Sim, o outro não trabalha". Nós temos aluno no Prepara que trabalham durante o dia, que são jovem aprendiz, e vêm assistir a aula à noite. mesmo cansados estão lá, Mesmo cansado, com o olho vermelho, tá ali ouvindo, participando, e a gente como professor, estimulando, incentivando isso. incentivando, trazendo as leituras que estavam no livro para dentro de uma ferramenta. Você pode baixar esse livro, você pode utilizar esse capítulo, esse artigo, isso aqui é importante dentro da sua carreira, né. Então é passar para ele o quanto a ferramenta, enquanto esses equipamentos tecnológicos vão contribuir dentro do seu crescimento. Tem toda uma parte fútil, tem toda uma parte que não é interessante, mas é importante que ele conheça, que ele tenha um discernimento daquilo que ele quer e aonde ele quer chegar. E é isso que a gente propõe para ele dia a dia dentro da sala Eu de me lembro aula. muito bem que enquanto eu fazia minhas provas, eu pedia sempre folhas extras. E chegou um ponto num professor meu falar assim: "Você só tem 20 linhas para responder". Sim, Quando a maioria dos alunos respondia com 4, 5 linhas, eu respondia floreando, 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 mas enfim, chegando no ponto que ele gostaria, até passando desse ponto. é, Hoje em dia, a juventude ela é objetiva, isso. ela é objetiva. Então, você como professor, às vezes uma resposta que entregam numa prova para você, de 2 linhas, você tem que analisar ela como se fossem mais, né, pra Isso. olha, aqui falta profundidade, aqui você foi objetivo demais. Isso é uma questão ainda uma linha tênue, né, difícil de equilibrar, né, professor? Difícil de equilibrar. Por quê? Porque você vê o aluno com um potencial, você vê um aluno que está interagindo, que está trocando, e na resposta dele no texto, ali no papel, o que a gente que eu, né, e grande parte dos professores, porque a pedagogia também ajuda muito a gente a ter essa visão, esse olhar, é primeiro entender o todo. Quem é a minha turma, qual é o perfil do meu grupo, Sim, né, então eu tenho um grupo nesse perfil. Dentro da resposta em 2 linhas, ele trabalhou, ele respondeu dentro do contexto, ok. né, ele alcançou ali, ele levou o professor, para quem está lendo, entender que ele está ciente do que foi trabalhado, do que foi explicado, do que foi perguntado, né, isso é o mais importante. Então hoje 2, 3 linhas têm um valor maior, vindo dele, do conhecimento dele, do que 10, 15 linhas que ele tenha copiado de um aplicativo que dá a resposta pronta, E né. uma curiosidade linguística aí, num sentido. Muitos deles respondem como escrevem nos messengers da vida, nos WhatsApps, suprimindo as vogais, ou não, ou usando gírias locais. Tem muito disso? Já teve, mas no decorrer do desenvolvimento, do curso, também com suporte das aulas de português, de literatura, de todo o conjunto que a gente trabalha muito próximo, isso vem diminuindo, né. O mais interessante que você percebe essa abreviação, né, quando você passa uma atividade, né, e você está próximo do fim da Sim, da atividade, do horário. né, porque soma o cansaço, né, com aquela vontade de ir embora, e aí ele vai se dispersando ali daquilo que foi perguntado a ele. Sim, Quando é no início, ele já completa toda a palavra, ele já escreve toda a palavra. E é explícito para ele, é comunicado a ele, que ele não pode usar essa abreviação quando ele for fazer a redação. A redação é uma avaliação com maior formal. peso, Sim, formal, né, não é o momento para ele. Dentro do mercado profissional, a gente não utiliza essa forma da escrita, de né, comunicação. de comunicação, né. Agora, para quem está no prepara, né, nós tivemos 1.600 vagas no último, né, Sim. e são várias unidades pelo Rio de Janeiro. A Fundação para a Infância e Adolescência tem um corpo docente muito qualificado, e essa metodologia de ensino que você falou, de acolhimento, de chegar,
próximo ao aluno, entender as necessidades é muito importante. O que você diria para quem vai se inscrever para os próximos preparas? Olha só, se inscreva, participe, estude, conheça. O que você diria para esse aluno e para o aluno que cursou com você Sim, recentemente, né? sim. A gente está começando aí um ano, então, o que eu tenho a dizer é: faça a sua inscrição, se inscreva no Prepara, acredite em você, acredite, confie nesse projeto, porque é um projeto muito humano, é um projeto que quer levar você, que quer dar as mãos a você para que você alcance o seu propósito, para que você mude a sua vida, para que você entre em uma universidade, construa a sua carreira. E essa carreira começa aqui no Prepara. Pode contar com o Prepara, porque nós vamos caminhar juntos até a sua formação, até você ser aprovado aí tanto no Enem quanto em outras oportunidades na vida. Agora, Valmir Faria, nem falei o professor, né? Como é ser professor no Brasil? Ser professor no Brasil é um grande desafio. O bom de ser professor no Brasil é que você não fica em um espaço confortável, como dizem algumas pessoas, né, numa zona de conforto. Ser professor no Brasil, você tem um desafio por dia, mas é um desafio sadio de mudar, de levar o conhecimento É ao outro. também um ato de amor? 100%, 100%. Não entre em sala de aula se você não gostar. Não faça nada na sua vida sem que você tenha habilidade, sem que você tenha essa competência e sem que você tenha amor, porque você lida com pessoas, né, também com pessoas que, como você, como nós professores, tem dia que acorda bem, tem dia que acorda um pouquinho mais triste, mas entrou em sala de aula, você tem que ser o mestre. Você é uma referência para muitas pessoas que estão ali te Sim. ouvindo, te assistindo, né, te vendo. Alguns estão, dá aquela viajada, daqui a pouco volta para o assunto, daqui a pouco se identifica e você constrói o conhecimento. Isso é muito bom, em conjunto, né, Transmitir conhecimento transmite conhecimento. é algo, não diria luz, é algo diferente. Quando você sabe que você conseguiu mostrar para aquela pessoa algo distinto do que ela já tinha de experiência, eu acho, assim, sensacional. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso podcast da Fundação para a Infância e Adolescência e que você deixasse uma mensagem para os seus alunos, para os jovens das comunidades carentes que desejam, uma vida melhor e usam o Prepara como fonte de conhecimento. Certo. Aí, a nossa câmera aí ao dispor. 2026 está aí, você fez planos para esse ano e esse plano ele começa junto com o Prepara. Venha para o Prepara, faça a sua inscrição, faça a sua matrícula, venha, seja pontual durante o período letivo, acredite em você, acredite nesse projeto, que ele é muito rico, que você vai alcançar. Você vai ter um grupo, um time grande dentro do Prepara para te auxiliar em todas as questões que você tem, que você precisa, tudo isso. É um desafio, é muito bom, a vitória a gente conquista, nós vamos conquistar essa vitória juntos, acredite, venha para o Prepara. A educação pode transformar a sua vida. Eu sou Leandro Carvalho, vem comigo, vem para mais. Esse foi mais um podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Tamo junto sempre.